Bem-vindos à minha coluna social. Hoje vamos bater um papo com essas duas maravilhosas maratonistas de São Fidélis. É isso mesmo, gente. Fernanda e Aline correram 42 quilômetros da maratona do Rio de Janeiro. E lógico que eu trouxe as duas aqui para a gente bater um papo incrível sobre maratona, sobre corrida. Aline, muito obrigada por você estar aqui. Gente, eu fiquei muito feliz que as duas aceitaram, porque eu queria muito, conhecer esse universo da maratona, da corrida. Obrigada, Fernanda. Sejam bem-vindas. Eu agradeço o convite, né? Me senti muito lisonjeada, me senti famosa. Obrigada pelo carinho. Com certeza será um papo muito bom. Afinal, quem é corredor ama falar de corrida, né? Isso aí. Eu também agradeço pelo convite, acho super legal, né, a gente poder falar um pouquinho sobre essa paixão, né, que agora tanta gente também está dividindo, e eu acho que vai ser um papo muito, muito legal mesmo, da gente poder dividir essas experiências, né, obrigada pelo convite. Exatamente, gente, e para começar, eu gostaria que você, Aline e Fernanda, como que surgiu o interesse pela corrida, e aí como que isso aí migrou para maratona? No meu caso, eu me interessei primeiro em caminhar, pela questão de perda calórica, né? Eu já fazia musculação e tinha aquela ideia que eu não tenho mais, né? Eu sei que hoje o que emagrece é déficit calórico, mas quando comecei há 5 anos mais ou menos, eu queria fazer algo a mais para queimar calorias. E aí comecei caminhando, mas sempre tive o desejo de correr, mas eu ficava com vergonha de que alguém olhasse e falasse, nossa, olha só, já começou a correr, já cansou, já tá andando de novo. E aí comecei nisso, eu caminhava até lá pra Penha, lá pro Palmital, e comecei dando trotes, e um amigo nosso, que até é nosso amigo de grupo da corrida, ele me orientou, falou, Aline, você tem que se inscrever numa corrida para você ter estímulo de continuar. E aí foi quando eu me inscrevi na minha primeira corrida, que foi a corrida da Vital, o primeiro Vital Trail Run. E eu me inscrevi e antes ficava acompanhando no relógio, falava, Juarez, não consigo correr 5 km, nunca dá 5 km, que é isso? Enfim, descobri que meu relógio, na verdade, estava marcando em milhas. Ah, meu Deus! Então, no final, eu estava já correndo, né, os 5, e foi super legal a experiência de correr, né, a Vital. E ele falou, você precisa de um treinador e você te oriento a ficar com o Maurício, porque eu já sou também aluno dele, ele é maravilhoso. E a gente ama ele mesmo. E daí começou o interesse e a orientação que me ajudou demais para chegar ao ponto de que eu não imaginava, né, correr uma maratona. Sim. O grupo que a gente faz parte, ele é assim, um grupo excepcional, porque eles viram em nós aquilo que a gente nem via. Sim. Então, como é importante a gente ter amigos, ter pessoas ao nosso redor que torcem pela gente. Acreditam em você. Isso. E eles, no final do ano passado, quando a inscrição iniciou, eles falaram, por que vocês não se inscrevem? Então, assim, eu não acreditava em mim. Sim. Eu até falei com uma das nossas amigas do grupo, que é a Érica, ela é maratonista também, uma das primeiras, eu acredito, aqui em São Fidélis, que completaram, e ela falou, você consegue sim. Eu falei, eu me sinto até assim prepotente, né, porque eu comecei tem tão pouco tempo, sim, e falar em maratona, e no final a gente se inscreveu e fomos orientadas e conseguimos concluir. Chegaram lá. E você, Fê, como que surgiu o interesse pela corrida, pela maratona, como que veio isso? Então, eu comecei a correr adolescente. Eu gostava de correr adolescente também por essa questão de peso. Mas eu não conseguia correr direito à adolescência. Você sabe que a gente não tem, né, uma disciplina, enfim. E aí, quando eu fiquei mais velha, eu sou muito ansiosa, eu tenho problema de ansiedade, né? Sim. E a ansiedade sempre foi um grande problema na minha vida. Eu já tive várias crises de ansiedade, várias. E na pandemia, eu tive... Não, antes da pandemia eu tive uma crise muito ruim. E aí eu comecei a correr aos poucos.
mas procurei atividade física. Foi aí que eu conheci Juninho Cícero, ali da personal. Eu falo assim, Juninho, tipo um Jesus na minha vida, que ele não me deixa desistir, né? Porque quando eu fico com preguiça, ele vai atrás de mim. Na pandemia, eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir treinar aí que eu vou enlouquecer. Eu entrei em crise de ansiedade, Juninho atrás de mim. E aí, lá no treino, ele passava umas corridas. Sim. E aí eu comecei a voltar por aquela paixão que eu já tinha desde cedo. Sim. E aí eu comecei a fazer distâncias maiores. Aí eu fiz fiz o 3, depois eu fiz meu primeiro 5 quilômetros. Eu achei que eu fosse soltar fogos, né? Parecia que eu tinha ganhado presente. E aí eu comecei a correr. Só que aí eu comecei assim, no meu ritmo, no meu corpo, já faz muito tempo, né? E aí eu comecei cada vez mais longe, para me livrar da crise de ansiedade. E eu tenho pavor de tomar remédio, eu sou uma pessoa que detesta remédio, né? E aí eu falei, não, vou largar esse negócio de remédio, não quero, meu remédio é a corrida. Ai, que beleza. Então, tipo, eu aos poucos fui desmamando dos meus ansiolíticos. Claro, né, gente, com a ajuda médica, foi tudo doido assim, não, lógico, né? Ah, vou largar o remédio, vou largar a terapia. Não foi assim, não, né? Foi um processo. Sim. Mas eu consegui encontrar aí minha válvula de escape. Né? Sim, na atividade física e principalmente a corrida, né? Sim. Que a corrida ele me dá um prazer mesmo. Então, assim, como eu sou ansiosa, eu tô correndo, eu tô pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu já resolvi os problemas de mãe, de professora, eu já viajei para vários países, eu já fui para todos os lugares que você imagina. Você já foi. E assim, eu tenho déficit de atenção, né? Eu tenho transtorno de déficit de atenção. E aí eu falo que é uma benção e uma maldição, porque eu não me dou conta do tempo que eu passei correndo, não me dou conta da distância que eu percorri. Eu vou até o corpo aguenta. Maravilha! Aguentar, né? Isso é ótimo. Enfim, a corrida é um grande presente na minha vida. E aí, Maurício é meu colega de trabalho, professor como eu. Sim. E aí um dia ele falou assim, vamos correr com a gente. Teve acho que foi uma corrida da Ifoli, se não me engano, aqui na praça, algum tempo atrás. E ele, vamos lá com a gente fazer uma corridinha, 7 quilômetros, eu já tava correndo sozinha, eu era corredora solitária. E aí foi que eu conheci o pessoal do grupo, que também foi um grande presente na minha vida. Meu Deus, que gente maravilhosa. É isso que a Aline falou, eles acreditam mais na gente do que a gente mesmo, né? Legal, né? E assim, é um grupo maravilhoso, todo mundo se incentiva. E a gente vai junto, a gente ri, a gente conversa, a gente presta atenção em tudo, mesmo que, né, dor no corpo. Quando a gente tá junto, não dá nem tempo. Não a gente sente nada. É só ali, é o nosso momento de prazer mesmo. É a confraternização, só que correndo. Ai, que legal. É muito legal. Então, tipo assim, eles são todos maravilhosos. Aí, encontrei a Aline, a gente começa a correr junto, conversa daqui, conversa dali, a gente tem vários amigos em comum, né? E aí até que a gente começou a pensar nessa coisa de correr longas distâncias. Eu nunca tinha me inscrevido numa prova maior, até ano passado, que eu fiz a meia maratona internacional. Sim. Mas eu fiz quieta, eu falei com ninguém, foi o que eu te falei, né? Eu me inscrevi e falei assim, eu vou falar pra ninguém, vai que eu não consigo, que vergonha. Falei, vou correr aqui em São Fidélis 21, botei um cantilzinho, gente, que loucura, né? Então, o pessoal fala em gel, não sei o que, botei um cantilzinho, umas mariolas no bolso. Mariola e doce. Água, e fui, gente. No dia seguinte, eu fiz o 21 firme, mas no dia seguinte parecia que tinha passado um trator em cima de mim. Meu Deus. Mas foi ótimo, parecia que eu tinha tomado, parecia que eu ganhei um presente. Sim. E aí, a gente começou nessa coisa de corre aí, Maurício sempre faz uns longos, né? É um dia 16, um dia não sei quanto, aí a gente teve essa ideia, vamos brincando assim, né, Aline? Vamos correr a maratona? Gente, tá tomando um cafezinho. Foi basicamente isso. Eu tenho vontade de correr a maratona. Aí, Maurício, eu acho que vocês conseguem. Lá que Deus, não, você consegue não. Aí, Érica, não, consegue. Aí veio o outro, o pessoal, todo mundo, Pablo. Enfim, não dá nem pra mencionar todo mundo, né? Todo mundo. Não, vocês conseguem sim. E aí, a Aline falou uma coisa assim, não, gente, eles acreditaram mais em nós do que nós mesmos, né? Porque a gente fala assim, gente, que doideira, correr uma maratona. A maratona foi a gente conseguir a inscrição. Exatamente. Como outra que foi maratona, essa questão da inscrição? Muita procura, né, que tá tendo, então foi uma fila gigantesca, virtual. Entendi. Muita gente não conseguiu, queria ter conseguido e não conseguiu. Isso aí. A gente tentou, foi uma pré-inscrição, a gente tentou a pré-inscrição e não conseguiu.
Eles abriram para cliente do Itaú e a gente tentou e não conseguiu. Aí depois a gente tentou de novo e foi aquilo, tipo comprar ingresso para Rock in Rio. A gente tentou, eu abri 4 aparelhos lá em casa. Aí, tipo assim, quando ia comprar, e tinha 6 minutos para comprar, preencher dado. 80 mil. Isso. Aí caía. Quando ia pagar, caía. Aí você voltava assim, seu número é 80 mil. Aí não depois era você. assim, Não era assim, né? Foi. Foi uma loucura. Nós tivemos amigas que tentaram se inscrever e não conseguiram. E aí a gente. Pra mim era fácil. Não. Essa já foi. Essa procura, a gente tá vendo o movimento, né? Sim. Tá uma procura muito grande. E assim, o ruim é que o pessoal que organiza se aproveita disso, porque aí o preço vai lá em cima. Quando a gente conseguiu, a gente só tinha a opção de quase R$400, né? Que era a inscrição. Que era a camisa, o número e uma viseira. Se fosse pra escolher, eu não ia querer essa viseira. E aí fica esse comércio, né, em cima disso, é a parte chata, né? Sim. Exatamente. Mas nós conseguimos. Conseguiram. E Aline, conta pra gente, como foi o seu processo de preparação para a maratona? Então, primeiro foi aceitar, né, que na verdade a gente foi aceitando mais quando chegou o dia de correr, né, mas no meio, né, dos treinos a gente ficou meio, eu me senti, falei, meu Deus, eu tô fazendo isso mesmo. Mas eu tive que me organizar muito, porque eu tenho uma vida normal. Sim. E dar conta de incluir a corrida, né, no meio da nossa rotina é muito complicado. Eu sou mãe, sou esposa, eu sou professora. Na primeira parte do dia eu me desloco daqui para 60 quilômetros de São Fidélis para eu dar aula. Retorno para São Fidélis por volta de 1 hora para estar lá na loja. Vou fazer o merchan, Casa da Roça. Isso aí, Casa da Roça. Né? Isso. Maravilhoso. E aí eu faço também a musculação 3 vezes por semana. E nada acontece nessa ordem, né? Acontece os imprevistos 1000 da vida da gente. E eu tentei fazer 2 treinos, que são 3, né? Eu tentei fazer 2 treinos durante a semana. E um, que é o longo, devido ao plano do 42, jogava pro sábado ou pro domingo. Na verdade, sempre pro domingo, porque esse sábado que a gente tem o costume de correr junto, são treinos menos longos, né? Então, o treino muito longo, ele requer tempo. E eu me preparei dessa maneira e também procurei nutricionista, porque eu fiquei preocupada em relação à alimentação, porque eu sabia que eu ia perder peso devido ao gasto calórico grande, e eu teria mais fome, e eu não poderia compensar, né, em qualquer coisa, porque eu tenho a genética da obesidade. Então, é um gatilho para você falar assim, nossa, eu vou correr 30 e pouco amanhã, eu vou comer muito hoje, porque fiz isso por muito tempo do início da corrida, um erro muito grande. Eu já corri hoje, eu posso me dar esse presente de comer uma coisa errada, ou vou correr amanhã. E aí a corrida é prejudicada quando se tem o peso além. Sim. Porque começa o seu corpo, né, joelho, isso tudo a sentir, e você acaba assim, a gente até é muito light em relação à velocidade, a gente não busca isso não, a gente primeiro é o prazer, ela citou a ansiedade, eu já citei a questão do peso, e na verdade, se você buscar, né, só a velocidade, você vai um pouco se perder, não é o nosso caso. E o peso, além, ele vai te travar, você não vai evoluir. E automaticamente você quer dar uma evoluída sim, um pouquinho, né, dentro do seu plano. Então eu me organizei dessa maneira, 2 vezes durante a semana, e aí eram sempre à noite, muito complicado. Muitas vezes eu me perguntei assim, meu Deus, é isso mesmo, gente? Eu tô me sacrificando tanto, eu não sou atleta. E a gente se questiona, mas é aquele negócio, antes de ir você pensa 1000 coisas, depois que você vai e volta da corrida, do treino, você já pensa assim, ainda bem que eu fui. E aí aos domingos eu corria, a gente também tem outro desafio, a gente que é mulher, é buscar o trajeto. Porque o treino longo, de 30 e poucos, 20 e poucos, você não vai conseguir ficar fazendo aqui dentro da cidade, é chato. Sim. E aí eu buscava ir para lugares distantes, tipo, fui muito em Pureza, Angelim. E aí meu marido ia comigo, me escoltando em volta. Que é perigoso. Que é outro desafio, porque a realidade é que você tá super envolvida com a corrida, empolgadíssima, mas assim, a sua família não é muito obrigada a estar empolgada também, né? É graças a Deus que o meu marido me apoia muito, a minha filha, a minha família,
E ele ia de bom grado, né? Mas a gente sabe que pode ser chato, né? Você tá colocando o domingo, que é o dia de descanso, pra pessoa ficar em volta de você. Tipo, ela tá doida, né? O último treino mesmo antes da maratona foi de 34. E eu falei, gente, eu não quero ir e voltar em percurso nenhum, porque eu não aguento, a cabeça sua já tá enjoada, né? Eu falei, eu vou pegar essa reta de pureza e fui parar lá em Barro Branco. Na igrejinha de Barro Branco, tava tendo até culto, minhas garrafas de água já tinha até terminado. Eu peguei a água, ali deu 30, faltava 4. Aí eu entrei pra boa hora pra poder dar o restante, mas assim, morta, meu Deus. Até agradeço aqui em público a Soraya Defante, que ela tem um sítio, uma gracinha lá. Ela, quando me viu, falou, meu Deus, de onde você tá vindo? Eu falei, eu tô vindo de São Fidélia. Pera aí que eu vou pegar um pãozinho. Ah, que bonitinha. Veio ela com a bacia de pão doce. Aí eu falei, aceito. Me ajudou muito eu terminar esses 4. Mas é isso, né? Organizar dentro da rotina de um ser humano normal. Nós não somos atletas no sentido de ser patrocinada. Sim, você não vive pra isso. Isso, não tem uma fisioterapia, uma massagem nos esperando, né? A gente, na verdade, você chega e você já tem que fazer algo, né? Você tá morta, mas você tem que fazer algo social, você tem filho, tem coisas a resolver. O maior desafio foi esse, né? Que eu sou normal, mas sou corredora também. Gente, incrível, né? E Fê, quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram durante a prova? Eu acho que cronometrar tempo de hidratação e gel. Tá. Eu também, assim, eu tinha muita preocupação com isso, né? Quando a gente começou a treinar para maratona, eu fiz o 21 sozinha, mas para fazer a maratona, porque o treino para 21 é uma coisa, o treino para maratona é outro completamente diferente, dobro, né? Gente, 42 quilômetros. Não, só uma pausa, vou falar aqui. A gente tava conversando aqui, aí Fernanda falou assim, tá, vou fazer maratona. Acho que esse ano a gente ainda vai fazer mais uma aí, de 21, só pra curtir. Eu falei, opa, como o negócio? 21 só pra curtir. Eu falei, eu não corro nem 1 quilômetro. Vai, com certeza. Ai, sim. E aí, quando a gente decidiu, né? Quando decidi me inscrever para maratona, eu procurei Maurício, né? Como eu falei, meu amigo, meu treinador, aquele que incentiva a gente, né? Que pula nessas loucuras. E ele que fez esse... Ele fez essas planilhas. E assim, de gel. Esse gel não, o quê? o de gel... isso foi nutrição. Ele fez a planilha pra gente da prova, as distâncias que a gente tem que fazer. Porque geralmente, para preparar o nosso corpo, a gente faz um treino de trote, que é uma velocidade mais ou menos, um treino de ritmo, que é um pouco mais rápido, e um treino longo, que é assim como a Aline, eu também, professora, mãe, pessoa normal, né? Meu marido ainda trabalha embarcado, então ainda tem que dar mais atenção quando chega, enfim, aquela coisa, né, de lidar com rotina. Então a gente só podia fazer 3 treinos, né? O ideal para maratona, quem pode fazer até mais, mas eu tinha que combinar os 3 treinos de corrida com os 4 de força, porque também o treino de força é necessário para o corpo ter resistência para tanta coisa. E eu, assim como a Aline, eu procurei nutrição e a gente tinha essa grande preocupação, porque a gente ouviu muitas histórias de pessoas que desidratavam durante a prova. Imagina, né? Cãibra, eu tinha muito medo de sentir cãibra, né? Então, assim, eu falei assim, meu Deus, preciso... E eu esqueço das coisas, você sabe, né? Eu sou distraída, né? Então, eu tinha muito medo de esquecer. Então, o desafio grande era esse, cronometrar o tempo para o gel é um gel de carboidrato. Então, o carboidrato, ele tem uma absorção rápida e te dá uma energia, né? Sim. E numa prova longa, você não pode deixar o cansaço te pegar, porque, né, o que eles dizem quebrar, você não pode quebrar durante a prova, você não pode deixar a cãibra vir, o cansaço te abater, porque depois para recuperar não dá. Então você tem que se manter bem, antes, né, hidratado, com o gel em dia, enfim. Então, assim, de 30 e 35 minutos, de 35 minutos era um gel, né? Entendi. Aí alterna com doce, porque quem corre longa distância usa o mesmo tipo de gel, te dá risco de dor de barriga, olha que loucura, né? Tem tudo isso, então tem toda uma matemática da coisa. Então, assim, a nutrição não é só beber, a hidratação não é só beber água, você precisa combinar a água, o Gatorade, o sal. Aí a Aline levou uma cápsula de sal que salvou a vida da gente com essa cápsula de sal, que quando o negócio estava batendo, vinha a cápsula de sal, dava aquele levante.
Então, assim, e durante esse percurso, quando a gente começava a querer distrair, a gente conversava, né, Aline? A gente conversava, ria, ia distrair. Então, assim, estar junto nisso foi fez toda a diferença, né? Exatamente, fez toda a diferença, porque o grande desafio é aquela questão da mente. Sim. Né? A gente estava falando, é uma luta contra o corpo, sim. Mas se você se prepara, se você faz a nutrição adequada, mas a mente é um problema. Porque se a mente fica assim, você não vai aguentar. Assim, eu não olho o relógio, por exemplo. Eu não olho o relógio. Fico assim, se eu ficar assim, meu Deus, ainda falta. A gente tava correndo lá uma distância, a gente olhou pra placa e tava assim, ainda falta de 27 quilômetros. Eu falei, não quero pensar, não vou falar sobre isso. Não quero saber 27 quilômetros. Aí, tipo assim, lá na frente um negócio assim, chegou no 30. Aí tava assim, se não quebrou, não quebra mais. Adorei. E aí é bom que deu ânimo, né? Tipo, ó, se não quebrou agora no 30, não, você vai até o exatamente. O Gatorade tinha um negócio assim, qual o seu mantra? O meu foi esse aí do 30 pra frente. Se chegou no 30, não quebra mais, meu filho. Vambora, Aline, vambora. É o pesado. É. Quando chega no 30. E Aline, como que você lidou com a dor e o cansaço durante a corrida? Então, pegando o gancho dela, durante esses treinos, né, longos, a gente testou esses géis, essas questões todas. Só a cápsula que a gente fez a cobaia mas não ia fazer mal, né? Então, assim, eu fiz treinos que eu me senti com fome. Esse mesmo último aí, quando eu falei com o meu personal, falei... Meu filho, quando eu subi aquele morro do Parque São eu já tava morta de fome. Que ele falou, Aline, você tem que levar uns pãezinhos com uma geleia, você fica levando só gel. E eu levei, só que na subida do morro eu já tava comendo esse pão todo. Eu falei, meu filho, eu quase morri de fome dessa vez, porque na noite anterior comi pizza e não adianta. O macarrão que é bom para no outro dia você ainda tá com o corpo usando aquele carboidrato. E eu senti esses cansaços, esse mal-estar em alguns treinos, mas Deus foi tão maravilhoso que essa menina merece o troféu. Ela arrasou com essa questão do gel e da hidratação. Eu terminei a corrida bem, não estava sentindo assim aquela sensação, eu achei, eu poderia sentir desmaio, sensação assim, não. A perna estava muito cansada, mas eu não me senti em momento nenhum se sentindo assim desgastada. Entendi. Por conta dela ter vigiado muito. Tinha hora que eu falava, meu Deus, não tô aguentando ingerir mais nada. Não, vou tomar. Porque durante o percurso, há hidratação. Tanto de água quanto de isotônico, né? Eles vão dando isso durante o percurso. Vão dando. Até foi uma observação que a gente faz, né? Não que os organizadores irão nos ver. Mas assim, muitos amigos nos disseram, não leva nada. Não leva nada, só leva a garrafinha. Isso, a gente tem um coletinho que a gente ama. Aquele negócio, tirou o colete, eu já tirou minhas pernas. E eu fiquei pensando em levar. E uma colega nossa falou, para que vão falar, é da roça. E depois tinha um monte de gente lá com o colete. Porque a gente carregava tudo ali, sabe? Então assim, eu posso ir pra guerra que eu tô com o meu coletinho. E a gente não tava com ele. E assim, teve falha na hidratação, sim. Demorou. E do tal do gel também, que é esse gel que a gente usa. Mas a gente não ia usar o gel de lá não, porque a gente não usou ele, a marca. E pode dar dor de barriga, enfim. Mas assim, é uma observação. Eu já participei de 3 21. Eu fiz o meu primeiro 21 em Cabo Frio, em novembro do ano passado. Muito calor. Falhou muito também na hidratação. E por eu estar com o meu coletinho, eu não passei perrengue, não. Então, assim, não que eu seja a pessoa mais experiente aqui para dar dica, mas assim, eu acho que na corrida tem sempre alguém à frente de nós e sempre alguém atrás. Então, assim, o que eu posso falar para quem tá começando a correr, quer participar de provas assim, vá com o que você tem, não fica contando com prova não, que o pessoal tá meio doido. Enfim, e eu já participei de 2 21 trail, que é meio do mato, assim, entendeu? E eu me lembro de um 21 que eu participei em Pedra Azul, por exemplo, que é muito morro, que eu não tive esse carboidrato todo, né, esse gel todo, e eu terminei a prova bem cansada. Então, na verdade, é importantíssimo você seguir mesmo o tempo, e Fernanda, tendo vigiado isso, foi maravilhoso.
a gente conseguiu terminar a prova bem nesse sentido, porque realmente as pernas no final já estão mesmo... a partir dos 30, tem a questão sua e tem a questão do que você está vendo em volta, porque muita gente despreparada se inscreve, a gente percebe pelo comportamento, né? E a gente vê o pessoal assim, parando, já caminhando, já dando cãibra, e assim, muito... Tem que trabalhar muito psicológico. Sim, porque você não pode olhar para o lado, não pode se abalar. É um alerta. Sim. Não, eu corro 21, eu corro 42. Não, você não corre. Ah, eu treinei pouco, eu passei mal, eu não sei o que, não treinei muito, não sei o que, e vou. Não vai. E até te dá uma segurança, né? Por mais que você sinta assim... A pessoa tem que ser responsável, né? Isso é muito sério. Você pegar por 42 quilômetros sem preparação nenhuma, como você disse que manda aqui, foi super disciplinada com relação. Vigiou muito isso, foi essencial. Exatamente. Aí você chega lá e vai fazendo as coisas de cabeçada, aí você passa mal, Deus me livre. É uma coisa pior, né? Muito. Eu tive até medo, assim, porque umas semanas antes da maratona houve os casos no Brasil de pessoas que morreram, né? Que infartaram correndo. Então você começa assim, meu Deus. Eu só pensava assim, meu Deus, eu tenho que terminar isso, não posso passar mal, de chamar a ambulância dessa vergonha. No Rio de Janeiro, lugar maior, de família, tem que ir ao hospital. Eu só pensava, misericórdia, mas graças a Deus que foi tudo ok. Graças a Deus. Fê, qual foi o momento mais marcante dessa experiência de vocês lá na maratona? Você falou, né, que passou por várias situações lá, mas qual foi aquele momento assim mais marcante? Chegando, né? Porque quando você olha, eu lembro que eu olhei o 39, Aline, quem faz 39 chega no 42, olha lá, tá acabando, né? E esse pedacinho, né? E aí quando a gente vê a linha de chegada lá no fim, você começa a lembrar de tudo que passou. E aí você começa a lembrar não só do treinamento, das pessoas que te apoiaram, da sua família, das manhãs, de tudo que você abriu mão. Eu lembrei muito de quando eu comecei a correr quando eu era adolescente, por causa de 2 primos meus que eu queria correr com eles. Eu falava assim, nossa, eles correm, eu também quero. Né? E aí, assim, vem tudo à sua mente, aquele turbilhão de emoção, e é isso, vem filho, vem Deus, vem tudo. Né? E aí eu lembro que a gente falou assim, você vai chorar? Claro que a gente chora, com certeza, né? Óbvio, tem que chorar, gente, né? Como que não chora? Exatamente, eu falei assim, meu Deus, 42, como eu te falei, não, eu tenho 43, eu vou correr 43 quilômetros, eu parei. Exatamente, ela estava me contando aqui antes que ela correu 42, ainda correu mais um, eu tenho 43 anos, vou correr 40, eu falei, quero ver, se quando tiver 50, eu vou correr 50. Vai ser ultra, né? Então, assim, eu lembrei muito também do que eu consegui superar da minha ansiedade, né? Então, quando eu cheguei ali, que eu falei assim, meu Deus, eu cheguei até aqui e eu venci o que pra mim era um grande monstro. Né? Porque a minha ansiedade me fez ficar hipocondríaca. A Aline tava falando esse negócio de passar mal. Gente, eu morri de medo de passar mal. Que eu falo assim, meu Deus, já pensou? A ambulância, minha mãe lá em São Fidélis veio que a ambulância veio me pegar aqui no Rio. Meu filho, imagina que vergonha de ambulância. Passar mal, sentir mal, enfim. E aí quando eu cheguei, eu falei, cara, agora é só ir, né? Agora é só correr pra braço, assim, cruzar a linha, né? É um momento que tudo vem à tona, né? Valeu a pena. Né? É isso. Eu acho que quando você... Eu nunca cruzei ali, mas eu acredito que é o seguinte, você numa maratona, você lida com vários fatores e o principal é a ansiedade, né? A cabeça, né? Todas as pessoas que eu vejo que correm, faz maratona, faz meia maratona, elas falam muito isso, a questão da cabeça, da mente ali, porque tem hora que dá vontade de desistir, né, o que você falou, que a Aline falou, você vê uma pessoa desistindo, você fala, meu Deus, você vê outra ambulância pegando, a outra dando cãibra, então isso mexe com o psicológico demais. Você que tem ansiedade, então assim, trabalhar isso durante, né, o percurso inteiro. Então quando você cruza a linha de chegada, você fala assim, consegui.
É isso. Né? Capaz. Eu sou capaz. É né? isso. Eu sou muito mais forte do que eu imaginava. É exatamente isso. Então, assim, quando tudo isso, né, quando essa ficha cai, você fala assim, nossa, eu consegui chegar até aqui, né? E você só agradece. Eu sou né? fera. Maratonista, né? Fera, pra não falar outra coisa. Eu sou fera, eu Não, sou maratonista. E o homem fica lá falando, você é maratonista. Eu sou! Que legal. E a gente tinha essa preocupação, assim, tanto eu quanto a Aline, por exemplo, eu tinha muito medo de a preparação da disciplina e a ansiedade estragar minha relação com a corrida. Porque a corrida é o meu sagrado. Entendeu? É o meu. É isso. Não me tira isso. Então, tipo assim, eu tinha medo de. Eu tenho que correr rápido. Eu, por exemplo, não gosto de correr rápido. Eu corro rápido quando eu tenho que fazer um treino mais rápido, eu faço por causa da preparação. Sim. Mas o meu prazer correr curtindo. Por isso que eu falei, eu vou no 21 pra curtir. Eu não quero rir. As nossas fotos são todas rindo. É isso, a gente ri, a gente curte, a gente vai pro céu, pro mar. É isso, a gente conversa, a gente fofoca. E aí, isso, né? Eu tinha muito medo de estragar isso, o meu sagrado, né? Sim. E aí eu falei assim, não posso deixar isso acontecer. E aí, quando eu cruzei a linha, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, cara, eu já não vejo a hora de correr segunda-feira, né? Eu quero outra, né? Então, tipo assim, eu quero outra, eu quero correr, eu vim pra cá, falei assim, meu Deus, eu vou, né? Porque aquele negócio, então assim, não estragou, pelo contrário, né? É isso, se aprofunda o amor, né? Então, eu tava até falando com a Fernanda, tem uma influenciadora que eu sigo, né? A Juju No Remoso, que você conhece também, e ela fez 21 nessa do Rio. E ela falou justamente isso, que no final ela falou assim, né, não, eu não vou correr mais, chega, foi 21 só pra ver como que é a experiência e tudo, mas que ela chegou no hotel, viu que eu não tava com dor no corpo, não sei o quê. Ela falou que no mesmo dia, à noite, ela já falou assim, gente, eu tenho que me preparar pra próxima. Foi o que aconteceu com a gente. Na segunda-feira já tava assim, Aline, vamos escrever aí na meia maratona nacional. A gente já fez inscrição na semana seguinte, né? Isso aí. É isso, né? É um vício bom, mas é aquilo. A preparação. Eu falo assim para as pessoas mesmo, porque a preparação pro 42 não é só botar um tênis e ir, porque a sua saúde tá em risco, né? Então, assim, é vida, exatamente. Sim. Então, assim, eu tomei um caminhão de remédio, né? A Aline também. Remédio no sentido, assim, de antioxidante disso, vitamina daquilo, porque muita gente fica doente, muita gente fica com pneumonia, né? A gente aumentou as doses, isso aí, desse. Então, tipo assim, a gente fez um acompanhamento nutricional que é fundamental para deixar o corpo saudável, até porque a gente tem filho, a gente tem que trabalhar, a gente tem que voltar para a vida útil. Chegou aqui na segunda-feira, tem que trabalhar. Chegou aqui segunda-feira, a vida voltou ao normal. Exatamente, estava eu lá trabalhando e a Aline também. E nada de dor. Sim. Tá, sente, né? Assim, eu não tava ótima, plena. Tava com meus alunos plenos. Gente, vambora. Ó, eu corri 42 e tô plena aqui. O que vocês estão pensando? Senti bastante. Né? Não adianta, sente. Uma vez eu fui fazer uma gracinha de pedalar, menina. Nunca tinha pedalado. Fui pedalar um pedal solidário que teve aí. Menina, foi acho que 15 quilômetros, sei lá. Eu quase morri, cheguei em casa e eu ficava deitada. Mamãe falou, mamãe, eu não consigo levantar nem o dedinho. Tá todo doendo. Não, eu fiquei mais assim quando eu fiz isso, mas acho que essa preparação, o gel, né, não deixou o corpo sentir. É claro que eu senti, né, gente? Você fala assim, não senti dor. Vou estar mentindo, né? Lógico que eu senti, mas não foi uma coisa muito grande. Até porque eu tava tão empolgada que lá depois tem festa, tem show, né? O pós-maratona é maravilhoso. Então, tipo assim, eu fazer todo mundo que vai fazer, vai pro pós-maratona. Né? Porque tem cerveja zero, mas tem cerveja que patrocinava a prova, né? Enfim, foi ótimo. Eu falei, não, eu quero viver tudo, volta ao fim. Mas é isso, a experiência. Inclusive, é isso que eu queria perguntar pra vocês. O que vocês aprenderam com essa experiência? Com essa experiência, o principal é que falou pra mim assim, eu sou capaz. Com certeza. E isso eu sei que eu vou levar para outras áreas da minha vida. Área profissional, familiar. É incrível como que você não acredita em você realiza algo que você não imaginava.
E assim, Deus fala com você, você pode sim. Sim. Você consegue, se você se dedicar, né? Se você for obediente, disciplina, né? Não é a moda, vamos embora, como a gente falou aqui. Com certeza. Então a maior lição pra mim hoje da maratona é isso. Sim. Que eu consigo, eu sou capaz. E tem horas que a minha ficha nem cai ainda que eu fiz esses 42. É incrível. Eu fico assim, olhando às vezes a medalha lá em casa, vejo a camisa, olho as nossas fotos. É incrível como Deus nos dá força, né? Sim. Foi perguntado o momento mais marcante. Pra mim, eu fiquei olhando na hora que a gente passou em Copacabana, porque inicia no Flamengo, dá um rodo enorme no centro do Rio, que também foi uma experiência incrível, porque a gente ficou olhando assim os detalhes da arquitetura, que a gente não olha quando a gente passa de carro, né? Aquele furdunço, e o trânsito é fechado. Quando a gente tá fazendo lá a maratona, você consegue olha, aqueles desenhos lindos, e depois de vir do centro, a gente segue em direção a Copacabana. Então, quando eu retornei, que no final de Copacabana dá 30 quilômetros, e começa faltando 12 quando a gente retorna. Eu olhei o Copacabana Palace, sabe? Olhei aquele calçadão, e pra mim foi uma experiência incrível, porque assim, eu sou do interior. Eu morei na roça e não tive incentivo nenhum familiar para o esporte. Eu queria fazer algo, mas assim, a ignorância, né, no sentido literal mesmo, dos pais, às vezes não entendem, né? Sim. E eu fiquei olhando e falei, gente, Senhor, obrigada. Obrigada, porque olha onde o Senhor me colocou, né? Eu lá do fim do mundo, o Senhor me deu essa capacidade, essa oportunidade, né, de estar aqui. E foi um dos momentos que eu chorei. Ai, que lindo. Sem dúvidas, porque é incrível como que Deus te leva a lugares que você não imagina. E você tem que acreditar, né? Tem sim que ir vendo, né, os sinais, né, que ele vai te dando, porque quando eu estava no meio da preparação, aconteceram algumas coisas. Eu tive dedo do pé que inflamou, e aí não consegui treinar naquela semana, eu gripei. E eu falava, Senhor, o Senhor permitiu que eu fizesse a inscrição, eu sei que é da sua vontade que eu faça, né? Sim. Então, sem dúvidas, eu assim, só tenho a agradecer a Deus mesmo por ter me dado essa oportunidade de lá atrás, há 5 anos, não foi em vão, quando eu conheci Maurício, conheci o grupo. Logo que eu iniciei essa questão da corrida, eu passei por um momento muito difícil na nossa família, porque eu perdi a minha sogra, numa situação muito complicada. E ali, dentro dessa situação, eu vivi dias que eu achava que eu não teria força. E assim, na corrida, eu me desligava um pouco. Era meu remédio. Tinha dias que eu não queria ir. Eu até cheguei a falar com o Maurício. Maurício, hoje tá difícil demais, mas eu vou. E ali você se encontra com você. Eu amo correr com eles, mas eu também amo correr sozinho. Sim. Eu gosto demais. Você se conecta com você, né? Então é o que Fernanda falou. Resolve 1000 problemas ali. No final não sabe nem, não sei nem mais quanto que eu corri. Se eu obedeci o pace. Já foi para todos os países, né, Fê? Problemas. Isso. É verdade. A lição maior é essa. Nós somos capazes. Sim. Não por uma questão de egocentrismo, né? Não. Mas você é capaz porque é da vontade de Deus que você pratique um esporte, que você habite bem dentro do corpo que Ele te deu, né? Exatamente. Por muito tempo eu sou cristã e por uma ignorância também, muitas pessoas falavam que isso aqui é matéria, a minhoca vai comer, né? Então muitas pessoas se desleixaram, se deixaram. E graças a Deus, devido à informação, tá tendo uma onda de esclarecimento, que o corpo da gente é o templo do Espírito Santo. Exatamente. Né? Há até uma citação, eu acho que é de Spurgeon, eu não tenho certeza, que fala que eu tinha uma mensagem e o cavalo. E com isso, o meu corpo não aguentou levar essa mensagem e ficou só a mensagem, né? Na verdade, você é alguém que está aqui na Terra com um propósito, e como que você vai cumprir esse propósito se você estiver doente? Exatamente. Se você é uma pessoa... E aí entra toda uma questão, né? Confirmando que Deus quer que a gente pratique uma atividade física, né? Com a questão também do que te domina. Que a gente sabe que a gula, tudo isso não é vontade de Deus, não é de Deus, né? Sim. Então o esporte nada mais é que isso todos os dias, né? Trabalhando aí a nossa carne, os nossos limites, e falando com a gente, você consegue, você é capaz. Exatamente. E sem saúde, a gente não. E o melhor remédio, gente, é o esporte. Sim. Não adianta. Quem faz esporte tem uma vida muito mais saudável, né?
uma disciplina. Eu falo que a disciplina de quem faz esporte é linda, é admirável. Então, o esporte ele te ajuda em todas as áreas da sua vida, né? E quais dicas vocês dão para quem quer começar a correr? Eu, por exemplo, quero começar. Eu já falei isso com a Aline umas 200 vezes, né, Aline? Eu já falei isso com a Aline umas 200 vezes. A Aline tem que começar a correr. Para quem quer começar a correr ou para quem quer se preparar para uma maratona? Ouça seu corpo em primeiro lugar. Sim. Não se compare com os outros. Não pensa assim, eu tenho que correr porque o meu pace tem que ser tal. Eu vejo muita gente desistindo de corrida por causa de pace, porque não consegue acompanhar o pace que está na rede social. Se desestimula porque não consegue correr aquela distância naquele pace ou aquela distância. Enfim, ouve o seu corpo e vai por prazer. Vai porque é o momento de você... Quando tá você e o asfalto e Deus, é você, o asfalto e Deus. Sim. Então, assim, o seu corpo vai te dizer a hora de ir mais devagar, a hora de ir mais rápido. O seu corpo vai te pedir a água. Então, ouça o corpo. Porque, às vezes, quando a gente não ouve o corpo, sofre, né? A gente entra em sofrimento. Então, assim, acho que a maior dica que eu dou é ouça o corpo desde o momento que você quer. Eu quero correr. Mas eu não consigo correr 1 quilômetro. Gente, não precisa correr 1 quilômetro. Corre 1 minuto e caminha 2. Sim. Depois inverte, né? Sim. E depois, quando você correr uma ponte inteira, o seu primeiro 500 metros sem parar, você vai falar assim, meu Deus, eu consegui, né? O nosso corpo é muito sábio, Deus é muito sábio. Então, assim, com o tempo, a respiração vai para o lugar. Com o tempo, o seu pace se adequa à sua necessidade. Então, assim, o dia que você está mais agitada, se você conseguir correr mais rápido, você corre, se você quer devagar, você vai. Então, assim, eu acho que ouvir o corpo é o maior segredo. Porque se você não lesiona, você não se submete a algo que vai te prejudicar, né? Eu acho que é muito triste você começar a gostar de uma coisa e você fala assim, ai meu Deus, eu tenho que correr. Você começa a ficar ansiosa e entrar em agonia, né? Escravo disso. Porque você tá com medo de correr e o seu pace não ser bom o suficiente para comparar com outras pessoas, ou você não conseguir correr aquela distância que os outros estão correndo. Não tem isso. Então, assim, é no seu tempo, na sua distância, e é você, o asfalto e Deus, ou você a estrada de chão, os bois, né, ali que a gente fala assim, a gente correu no meio de boi, a gente correu de boi, a gente correu de cachorro. O boi vai ajudar a gente a aumentar. Foi isso, né, o boi aumenta assim. Naquela hora ali, é isso que a Aline falou, a gente é maravilhoso correr com um grupo, mas quando você tá sozinha, é um momento de encontro, né? Sim. Então, assim, é essa hora que você conversa com Deus, que você ouve corpo. Então, assim, a maior dica que eu dou é essa: ouça o seu corpo. E se for preparar para uma prova maior, procure profissionais sérios. Isso aí eu acho que não tem como não procurar. Se a gente for atrás de Instagram, né? Por exemplo, quando eu corri o meu primeiro 21, eu não via muito o Instagram, porque você sabe que tem esse negócio de algoritmo, né? Então, tipo, não aparecia muita coisa no meu Instagram. Começou a aparecer muita coisa de corrida no meu Instagram, depois que eu me inscrevi pra maratona, enfim, a gente fala muito. Enfim, depois que eu já tinha corrido 21, comecei muita gente a falar coisas do 21, como se a corrida de 21 fosse uma coisa de outro mundo, né? Assim, não é. Se você vai no seu tempo, na sua hora, se você faz a coisa, né, de acordo, então, assim, se eu não tivesse feito, eu morreria de medo. Assim, não é que eu não vou olhar a internet, mas vai com cautela, né? Procura um profissional capacitado, vai fazer a nutrição adequada, vai fazer o fortalecimento do corpo, porque correr sem fortalecimento não tem como, né? Então, assim, um profissional capacitado acredita que você pode, né? Então, eu acho que o caminho é esse, né? Eu acho que também cercar de pessoas na mesma sintonia sua. Sim. Porque, assim, se você tem amigos que só pensam em velocidade, eles não serão amigos, né? Eles vão ser pessoas que vão ficar te vigiando. A corrida, na verdade, é maravilhoso ver o boom que ela está, porque eu sei que aí mais pessoas estão praticando atividade física. Sim. Mas tem o lado de alerta, assim.
Eu já presenciei nessas corridas que eu já fui, pessoas passando mal. Ou no início eu olhava e falava assim, gente, essa pessoa não tá indo correr o mesmo lugar que eu, não. Porque assim, a pessoa se preocupou num penteado, se maquiou. Aí quando retorna, você vê o povo tudo morrendo de cãibra, fazendo aquela, assim, fazendo a vergonha e botando a vida em risco, né? Sim, então assim, busca um profissional. Modinha, né? Vai por modinha, não é isso. Isso é a corrida sério, tem né? toda uma roupa pra você correr. Não tem como você botar um shortinho super, hiper, mega curto. Você vai ficar assada se você tiver coxa grossa. São detalhes. Sim. Se você botar um top que não é adequado, você vai chegar toda assada em casa também. São detalhes que acabam com sua corrida, né? Isso, tem todo um aparato, sim. Não é só botar um tênis no pé e sair correndo. E qualquer tênis também não vai te ajudar com o tempo. Sim. Ele vai te lesionar. Então, eu passo realmente, o primeiro é esse. Procure um profissional sério, Sim. que esteja com igual o seu objetivo, né? Sim. Que é, nosso caso aqui foi de Deus mesmo, achar Maurício, e a gente agradece ele aqui publicamente, que ele é um amigo, ele é um treinador, ele é uma pessoa maravilhosa, ele tem o dom de liderança, de nos motivar. Esse final de semana mesmo, ele não vai poder a gente correr junto, porque ele vai ter um compromisso, já nos desanima, ele é que direciona mesmo. Se ele disser, vamos tal hora no maior frio, todo mundo vai. Então assim, porque ele bate com os nossos propósitos, né? Então a primeira coisa é essa, procure alguém que tenha a ver com você. Se tiver te orientando de coisa que está te sacrificando tanto, então não é a sua vibe, né? Como se fala. Né? E procurar, assim, não só profissional de questão do treino, mas de nutrição. Sim. Porque é perigoso desidratar. A gente agora tá no frio, que tem seus perigos, mas o verão que a gente passa aqui também, né? Sim, é muito forte, é muito perigoso. Mas é isso, né? A gente dá dica aqui do que a gente fez o caminho. Lógico que a gente errou muito também, né? Sim, mas erra pra acertar e pra aprender, né? Mas a gente só incentiva. Corra também, procure um esporte que te agrade, né? Sim. Porque a gente olha, às vezes, outros, eu no meu caso, eu olho alguns e falo, não tem nada a ver comigo, como a bicicleta que teve seu boom. Sim. Eu nunca tive vontade, porque eu não me identificava. Sim. Mas eu acho que todo mundo precisa achar, o mundo tá pesado, né? Tá chato, a gente precisa de uma válvula de escape, de um momento que você tem só seu. Então, o que eu posso deixar, né, como mensagem, sou maratonista, mas assim, com toda a humildade do mundo, né? Eu falo isso porque, nossa, eu sou maratonista, é uma prova que a gente fez, é linda, é desafiadora, mas assim, nossa, a gente tem um caminho enorme ainda a percorrer, porque a gente quer fazer mais maratonas, mais percursos, né, outros maiores. Procure algo que te faça bem, um esporte com segurança, é o principal. Sim. Meninas, gente, eu amei esse bate-papo. Se deixar, a gente vai ficar aqui fala pra caramba. o resto do dia conversando, porque é um assunto muito bom de conversar, muito agradável, muito esclarecedor, né? Eu acho que quem se encontra no esporte, igual as duas se encontraram, né, na corrida e agora estão aí maratonistas. Gente, que orgulho, né, gente? Olha a medalha, gente, deixa eu ver, olha que linda. Já tem um meme no Instagram, até quando eu posso usar medalha? Linda! Direto, tem que usar todo dia. É um orgulho pra gente, né, de São Fidélis, ter essas duas aqui, mães, empresária, Fernanda trabalha, professora, esposas, que dão conta disso tudo e ainda trouxeram a medalha. Todo mundo é capaz. Exatamente. Que eu faço outra faculdade. Ai, tá vendo? Gente, ainda olha, palmas pra elas. Tem que organizar o tempo e dar tempo. Isso aí. Obrigada, meninas. Foi Foi ótimo.